Fala galera, Pedro Laforé, aprovado em vários concursos, primeiro colocado no TRT15 para oficial de justiça, autor do e-book 8 Passos para Aprovação e atualmente eu estudo para juiz do trabalho e para procurador do trabalho. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre ambiente de estudo e qual é o melhor lugar para você estudar. Estudar em casa, estudar na biblioteca ou estudar numa salinha de estudos. Sobre ambiente de estudos, a primeira coisa que a gente tem que saber, que assim é lei, é que o seu ambiente de estudo seja propício, faça bem, que você sinta vontade de estudar, que você não tenha uma aversão ao ambiente. Então, não importa se você estuda em casa, na biblioteca, numa salinha de estudos, você tem que ter um ambiente bom, que você se sinta bem e que você sinta que esse ambiente te ajuda a render. Se você estuda num ambiente que você não gosta, por algum tempo você até vai conseguir estudar lá, mas rapidamente você vai saturar e o ambiente vai começar a te fazer mal. Eu estudei em todos os ambientes. Eu já estudei em casa, eu já estudei numa biblioteca pública e eu já estudei numa salinha de estudos. Eu vou conversar um pouquinho sobre os três e eu vou tecer alguns comentários e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Estudar em casa é um pouquinho complicado, porque olha só, sempre quando eu pergunto para alguém por que você estuda em casa? Normalmente, os motivos da pessoa são motivos que levam ao conforto. Por exemplo, não, eu estudo em casa porque eu fico mais tranquilo, eu fico mais à vontade, eu consigo dar uma dormida, eu consigo fumar, eu consigo comer a todo momento. Então, assim, normalmente, 90% das vezes, quando eu pergunto para a pessoa por que você estuda em casa, a resposta é essa. Tem a ver com conforto e não com rendimento. É difícil virar para uma pessoa e falar assim, por que você estuda em casa? Não, porque em casa eu rendo muito mais. É difícil. Então olha só, se os seus motivos para estudar em casa giram em torno do conforto, cara, é natural que você vá ter um rendimento um pouco limitado. Porque a todo momento o nosso corpo vai querer o conforto, vai querer dar uma dormida, vai querer fazer um café, vai querer arrumar alguma coisa, vai querer resolver algum problema ao invés de estudar. E olha só que coisa interessante. Quando você está muito empolgado, você consegue estudar bem em casa. Isso se a sua casa for silenciosa, se for um ambiente propício, se você tiver um espaço bom que você organizou para o estudo. Se não tiver isso, aí fica pior ainda. Mas olha só, se você tem tudo isso, num bom dia você rende muito bem. Em casa, você gosta, você fala assim, estou em casa, estou confortável, não preciso sair, não preciso perder meu tempo com deslocamento, vou economizar dinheiro. Aí você começa a pontuar alguns fatores interessantes. Mas só que esses fatores, normalmente eles são muito bons quando você está num dia bem inspirado, quando você está num dia bom, num dia inspirado. Se você tiver num dia mais ou menos, que você não está muito inspirado, que você não está com muita vontade de estudar, esses dias são a maioria. Ou seja, na maior parte do tempo você não está tão inspirado ou tão empolgado para estudar. A gente está falando aqui, pessoal, de 3, 4 anos estudando. Não estou falando de uma semana, de um mês. Estou falando a longo prazo. Então, nesses dias que são os piores, que são a maioria, você vai ter um rendimento ruim em casa. Por quê? Porque você já não está empolgado, você já talvez não esteja muito concentrado. Tudo em casa vai te atrapalhar. Vai dar vontade de dormir, vai dar vontade de fazer um lanche, vai dar vontade de fazer tudo, menos estudar. E a sua concentração vai estar atrapalhada. Fora isso, que às vezes tem familiares que vão pedir favores, que você vai querer fazer um monte de coisa em vez de estudar. Isso aí é um pouco diferente de uma biblioteca. Então vamos partir para uma biblioteca. Eu estudei na Academia Brasileira de Letras, foi no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Ela está aberta agora, é pública, é só você ir lá. A biblioteca é fantástica, ela é fantástica. É silenciosa, tem um bom espaço, é um espaço confortável. E lá, na época que eu estudava, abria 9 horas da manhã e fechava às 6. Então eu estudei lá durante 1 ano e meio. Eu estudei lá até eu passar para o TST. Então, galera, lá eu rendi muito. Por quê? Porque eu chegava 9 horas, começava a estudar 9h10 e, pô, eu ia full. Assim, o ambiente de uma biblioteca é interessante porque você olha ao redor, é todo mundo estudando. E se você não estuda, você fica olhando para o teto, porque não tem nada para fazer. Então você acaba se forçando mais. E é um ambiente que ele tende a te levar para uma concentração maior e naturalmente você tende a estudar mais. Aí você, vamos supor, agora eu estou sem saco aqui para estudar. Aí você pega um intervalo de 5 minutos. Aí você começa a olhar para o lado na biblioteca e você vê todo mundo estudando.
automaticamente você fala assim, caraca, todo mundo estudando, todo mundo serão, automaticamente dá vontade de estudar mais, entendeu? Então ter uma biblioteca eu acho muito bom para concentração. Na biblioteca, um intervalo de 10 minutos, em casa equivale a um intervalo de 1 hora. Em casa você fez um café, bateu 40 minutos, você nem viu. Numa biblioteca não, 10 minutos é uma eternidade de intervalo. Agora sim, biblioteca, tem umas bibliotecas que são boas, porém as bibliotecas públicas boas no Rio e no Brasil, elas são um pouco complicadas, não tem tantas que são excelentes. Por quê? Normalmente você vai sofrer uma restrição de material. Tem várias bibliotecas, por exemplo, a Biblioteca Nacional, que também fica no centro do Rio, você não pode entrar com livros que não sejam da biblioteca. Aí você começa a ficar restrito, você não pode entrar com o seu vadimeco. Algumas bibliotecas, você tem restrição de internet, não tem internet, ou tem alguns problemas. E as bibliotecas de faculdade, é bem complicado, porque normalmente o pessoal está estudando para faculdade, tem muita conversa, aí você fica estressando muito, então você acaba tendo restrição de internet e o ambiente não é tão propício assim. Então, se eu pudesse comparar você estudar em casa, você estudar numa biblioteca boa, com certeza eu estudaria numa biblioteca. A biblioteca é propícia, tem todo um ambiente ali que é interessante. Agora vamos comparar uma biblioteca com uma salinha de estudos. No início, quando eu estudava na BL, eu vi o pessoal falando de salinha, só que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha ido em nenhuma. E eu pensava assim, caraca, que desperdício de dinheiro. Pô, tem uma sala boa, uma biblioteca boa e tal, por que o pessoal tá pagando? Enfim, essa BL, a biblioteca que eu estudava, que era muito boa, ela fechou. Uma outra biblioteca que eu estudava também fechou. Dessa maneira, só sobraram as bibliotecas de faculdade, que eu não gosto muito. Então eu automaticamente comecei a ver salinhas de estudo. Isso aí foi um tempo, foram uns 3 meses antes do TRT 15. E eu comecei a ver salinha de estudos. Procurei uma e me adaptei e comecei a estudar. Aí eu começo a comparar os lados positivos e negativos de uma biblioteca com uma salinha de estudos. A biblioteca é gratuita, então você não vai gastar muito. Só que a salinha de estudos tem alguns benefícios extras. O primeiro é sobre o horário. O horário é completamente flexível. Normalmente elas abrem 7 da manhã e fecham meia-noite. Então você aluga uma baia e você fica ali pelo tempo que você quiser. E o seu lugar é garantido. E numa biblioteca, às vezes uma biblioteca boa, você tinha que chegar cedo porque você corria o risco de não pegar lugar. Então esse já é um ponto positivo para uma salinha de estudos. Você tem o seu lugar, você tem um horário completamente flexível. Outra coisa bem interessante de uma salinha de estudos é você deixar os seus materiais no armário. Normalmente a salinha tem um armário com chave e você deixa os seus livros, o seu material, mochila, notebook lá. No início eu nem sofria tanto com isso. Por mais que a minha mochila sempre fosse pesada, mas eu conseguia levar. Hoje em dia é inviável. Hoje em dia, galera, num dia de estudos, eu tenho que ter à minha disposição uns 3, 4 livros. E só livro grosso, fora o vadimeco. Então é impossível ficar levando e trazendo isso todo dia. Fica muito difícil, muito complicado. Fora as costas que vai pro beleléu. Então, você poder deixar os livros, tem me ajudado muito. Isso é bem útil. Outra coisa é que a salinha de estudos, ela é feita para você estudar e para você ter a máxima concentração. Então ali, a internet vai ser boa, você vai ter um lugar propício, que impera o silêncio. As salinhas têm várias regras de convivência. A salinha acaba sendo um bom investimento. Porque olha só, hoje em dia eu pago uma salinha. Só que na minha cabeça, eu não estou gastando um dinheiro. Para mim não é uma despesa. Aquilo para mim é um investimento. Então hoje eu pago em torno de R$300. Eu estudo lá de segunda a segunda, se eu quiser, de 7 à meia-noite. Full internet, full ar-condicionado, full. Então realmente é bem interessante. Galera, eu saí de uma biblioteca que era excelente, que é a Academia Brasileira de Letras, e eu fui para uma salinha. Antes do TRT 15. Pessoal, foi um investimento excelente. Por quê? Porque nessa época, antes do TRT 15, eu cheguei a estudar 10, 12 horas, não todos os dias, mas em vários dias eu estudava 10, 12 horas. O mínimo nesse período antes de prova era 8 horas líquidas, e o máximo eu chegava a bater ali 12 horas líquidas. Mas isso aí é um momento específico, e mais pra frente eu vou fazer vídeos específicos sobre jornada, sobre horas líquidas. Então agora isso aqui é só um exemplo didático, tranquilo? Galera, para eu estudar 10 horas líquidas numa biblioteca, eu tinha que ficar na biblioteca em torno de 14, 15 horas.
Então, assim, a salinha de estudos, ela propiciou um ambiente favorável para conseguir ter esse rendimento. Eu nunca conseguiria fazer isso em casa e eu nunca conseguiria fazer isso numa biblioteca normal. Então lá tinha micro-ondas, tinha onde eu sentar, tinha esquentar o pão e tal, tinha tudo. Realmente, esse investimento que eu fiz foi muito diferenciado e contribuiu muito para minha aprovação no TRT-15. Aí eu voltei a estudar para juiz e eu tentei estudar em casa. E aí, claro, que eu ficava ali em torno de 3 horas líquidas e não tinha um bom rendimento. Eu sabia que eu poderia render muito mais. E olha que eu sou disciplinado, já fui militar, eu sou bem disciplinado. E em casa, o ambiente acaba anulando a minha disciplina, ou acaba amenizando. E aí eu fui para uma biblioteca pública. Só que eu fui para uma biblioteca que estava com várias restrições e a parte dos livros pesou bastante. Porque eu precisava de livros e eu não conseguia levar todos num dia, porque eu não cabia na mochila, estava muito pesado. E aí, às vezes, eu tinha um livro que eu podia nem usar. Mas só que se eu precisasse consultar, eu tinha que ter ele à minha disposição. Por quê? Porque um estudo para juiz é um estudo bem mais aprofundado, que você realmente tem que aparar as arestas e você tem que ir aprofundando os assuntos que são específicos. Voltei para uma salinha de estudos. Fechei uma no centro, na Cinelândia, e comecei a estudar. Pô, pessoal, outra coisa. Meu rendimento já está sendo constante. Normalmente eu bato pelo menos o mínimo, que são 5 horas líquidas. Vou ali 5, 6, 7 horas, fico oscilando entre 5 e 7. Meu rendimento semanal e mensal já aumentou bastante. E, porra, e é aquele negócio que eu falo para vocês. Eu não vejo isso como um gasto, como uma despesa. Eu vejo isso como um investimento. Se você estuda em casa e você está vendo que o seu rendimento não está muito bom, que você não está tendo um poder muito grande de concentração, que você não está fazendo a quantidade de horas que você queria, que você não está cumprindo bater as metas que você estipulou, eu faço uma sugestão para você. Procure uma biblioteca pública e fique estudando lá durante um mês. Depois desse um mês, você compara e você vê a diferença de rendimento. Aí você vai começar a ter uma noção de como você se comporta. Se você tiver condições também, vai numa salinha de estudos, procura várias salinhas, o primeiro mês, às vezes até gratuito, ou então tem um grande desconto no primeiro mês, por exemplo, a pessoa paga 50%, aluga um mesinho ali e vê qual a diferença. E aí você vai comparar o rendimento. O que eu percebo é que tem muita gente que nunca estudou numa biblioteca, que nunca estudou numa salinha e está tendo dificuldade de concentração, de bater as metas. Então essa pessoa, eu sugiro que ela procure uma biblioteca. Por quê? Porque ela pode ver ali um grande diferencial. E galera, eu falo aqui com propriedade de causa. Meu ponto de vista, galera, não tem como comparar o rendimento em casa e de uma biblioteca. Pelo menos para mim. Eu sei que tem gente que consegue estudar bem em casa, ok, tranquilo. Essa pessoa, pô, continua estudando em casa, você rende muito bem. Só que a maioria não rende tão bem em casa. Por quê? Porque justamente aqueles motivos que eu falei. Agora, pessoal, é claro que tem situações que não tem como você estudar numa salinha, numa biblioteca. Ou seja, por questões financeiras, tem gente que não tem condições mesmo de pagar uma salinha, às vezes nem de estudar fora, numa biblioteca pública. Então essa pessoa, ela realmente tem que estudar em casa, e ela tem que dar o jeito dela ter o melhor rendimento possível em casa. Aí é uma questão de autoconhecimento, determinação e disciplina. E tem algumas pessoas também que não tem como estudar numa biblioteca ou uma sala de estudos, porque ela tem um tempo muito reduzido. Por exemplo, ela tem 2, 3 horas no máximo para estudar por dia. Então ela não vai perder tempo, deslocamento e tal. E como ela tem muito pouco tempo, ela tende a aproveitar muito bem o tempo dela. E tem gente que tem vários afazeres em casa. Tem gente que tem filho pequeno, tem que cuidar da casa. Então realmente tem algumas pessoas que elas não conseguem estudar numa biblioteca ou numa salinha de estudos. Nesse caso, tente fazer um ambiente o mais propício possível para os estudos, e você vai ter que realmente buscar um diferencial. Tem que ser muito disciplinado e muito determinado para você manter uma constância em casa. E galera, tem um outro fator aqui também. Quando você estuda em casa e você fica muito tempo em casa, acaba batendo uma depressão. Eu sinto isso. Então assim, se eu ficar 7 dias só estudando em casa sem sair, eu acabo chegando a um limite ali que parece uma situação estranha. Você se sente um pouco para baixo, você sente é uma sensação estranha que você sente. Essa rotina de estudar numa biblioteca ou numa sala de estudos, de você sair, de você se arrumar, de você sair de casa, de você ver outras pessoas, ver a rua, conversar com outras pessoas, fazer disso como se fosse um trabalho,
Galera, isso é muito positivo. A longo prazo isso é muito positivo. Porque você chega em casa cansado, mas você já saiu, você já estudou. É como se fosse um trabalho, então você não sente tanto. Às vezes você ficando 7, 6 dias em casa sem sair, você acaba ficando para baixo, isso acaba te prejudicando. Você até consegue fazer isso durante uma semana, 2 semanas ou até um mês. Mas fazer isso durante 2, 3 anos fica bem pesado. Então muitas vezes você está se sentindo muito para baixo, pode ser que seja porque você não está saindo de casa. Então ver a rua, ver pessoas faz bem, isso é interessante. Essa rotina de fazer do estudo um trabalho, e a ideia é você ir para a biblioteca, cumprir a sua meta no menor tempo possível e você sair de lá e aproveitar um pouco a vida. Ir malhar, ir dar uma volta, fazer alguma atividade física, conversar com alguém, fazer alguma coisa. Essa rotina eu acho ela bem produtiva. Porque se você fica em casa, você acaba o quê? Procrastinando muito. Então você tem um dia todo, a noite toda. Aí você acaba, para cumprir 5 horas, para você bater a sua meta do dia, você acaba, não, vou fazer um negocinho aqui, porque eu tenho o dia todo. Aí você vai lá e faz o negócio, aí volta a estudar. Ah, vou fazer outra coisa, que eu tenho o dia todo. Quando você viu, você ficou o dia todo, a manhã toda, a tarde toda, a noite toda em prol do estudo, você bateu uma meta razoável e você não aproveitou nada. Se você tivesse fora de casa, você teria batido a mesma meta em pouco tempo e poderia ir para uma academia, poderia aproveitar mais. Esse sentimento de procrastinação, ele diminui mais fora. Porque na biblioteca, ou você estuda ou você olha para o teto. Não tem que você inventar. E em casa não. Em casa tem milhões de coisas fora o seu corpo querendo conforto. Porque a carcaça, ela pede conforto. Então, galera, se o rendimento não está muito legal, testa. Vá para uma biblioteca, veja como é, veja a diferença de rendimento. No atual cenário de vagas escassas, da gente ter que ficar entre os primeiros, qualquer diferencial conta. Se você puder ter um pequeno diferencial em relação a outro estudante, isso já vai ser muito interessante, beleza? Então fica a dica aí, fica as considerações. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Pode deixar nos comentários se você estuda em casa, se você estuda na biblioteca, se você rende bem em casa, numa biblioteca, ou então se você estuda num ambiente, você foi para um outro e viu alguma diferença, deixe aqui nos comentários para o pessoal ler, para o pessoal saber. Porque eu percebi que dos meus seguidores, no Instagram pelo menos, 90% estudavam em casa. E desses 90%, 60% jamais estudaram numa biblioteca. Então tem muita gente que desconhece esse mundo de biblioteca, de sala de estudos, e pode ser um diferencial para você, tranquilo? Então galera, um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!